Começando mais um Gira NBA, e aí meus consagradinhos e minhas consagradinhas, tudo bem com vocês? E espero que sim. No início do vídeo não se esqueça de interagir de alguma maneira, curtir, comentar, se inscrever, compartilhar, ajudem muito o canal a crescer aqui no YouTube. Vamos falar sobre o jogo 6 entre Indiana Pacers e New York Knicks, e dessa vez, pessoal, temos uma definição e temos o campeão da Conferência Leste. Final da partida 108-125. No final das contas, o Indiana Pacers obviamente ganhou de forma merecida, não ganha por acaso numa melhor de 6 jogos, Poderia ser uma melhor de 7, mas foi até uma melhor de 6. Eu acreditava que o New York Knicks realmente era o favorito para essa série de uma maneira assim, um pouco à frente, vamos falar assim, que nem a gente falou no vídeo de análise. Entretanto, pelo que deu a entender, parece que o Indiana Pacers ele consegue se adaptar muito mais ao estilo de jogo do New York Knicks, e o New York Knicks ele não consegue ter uma resposta para o jogo do Indiana Pacers. E aí aqui eu não sei se foi uma decisão, por exemplo, do técnico continuar jogando meio que de uma mesma maneira ou coisa do tipo, mas parece que o Knicks ele não conseguiu jogar o máximo que ele poderia nessa série, tendo em vista que, poxa, ele eliminou o Boston Celtics, que é o melhor time, na minha opinião, da Conferência Leste. 125-108, Indiana Pacers em 6, agora é o finalista contra o OKC. E se a gente analisar aqui o gráfico da partida, até o início do terceiro quarto a partida ela estava próxima em pontos. Aqui, ó, se você for ver, faltando 45 segundos para acabar o segundo quarto, estava 53-52 para o Indiana Pacers. Entretanto, do início do terceiro quarto em diante, a equipe do Indiana Pacers ela lidera a partida de forma tranquila até o final. Estatisticamente, a equipe do New York Knicks veio da seguinte maneira: Mikal Bridges, 32 minutos, 15 pontos, Odi Anunoby, 37 minutos, 24 pontos, Karl Anthony Towns, 38 minutos, 22 pontos e 14 rebotes, Mitchell Robinson, 30 minutos, 8 pontos e 9 rebotes, e Jalen Bronson, 34 minutos, 19 pontos. E aí, parando para analisar um pouco dessa do Jalen Bronson, cara, realmente ele foi bem abaixo do que a gente esperava. Houveram momentos bons, obviamente, nessa série, nessas 6 partidas, houveram bons momentos do Jalen Bronson. Entretanto, parece que ele não conseguiu ser o jogador tão decisivo que nem ele foi para a equipe do New York Knicks, e não somente no que tange ao clutch time e etc, que nem ele foi eleito, mas sim num todo. O Jalen Bronson foi um cara que ajudou muito a equipe do Knicks. Entretanto, nessa série não conseguiu desempenhar um bom basquete. Na linha dos 3, 9 de 32, 28% de aproveitamento, e da linha do lance livre, 17 de 26, 65% de aproveitamento. Vamos para a equipe do Indiana Pacers. Pascal Siakam, 36 minutos, 31 pontos. Pascal Siakam, realmente um jogador, na minha visão, mais equilibrado nessa série. Aaron Nesmith, 20 minutos, 10 pontos. Miles Turner, 21 minutos, 11 pontos. Andrew Newbard, 37 minutos, 14 pontos. Tyrese Haliburton, 37 minutos, 13 assistências e 21 pontos. No banco de reservas, Obi Toppin com 18 pontos em 25 minutos, Thomas Bryant com 13 minutos e 11 pontos. Da linha dos 3, 17 de 33, 51% de aproveitamento, e da linha do lance livre, 16 de 19, 84%. Bem, acerca do título que nem eu mencionei do Indiana Pacers, na minha opinião, justo, jogou um ótimo basquete, conseguiu eliminar o Milwaukee Bucks, consegue eliminar o New York Knicks e, cara, chega na final, na minha opinião, jogando um bom basquete. Acerca de análise e opinião do que pode ser essa final, vamos fazer um vídeo separado para isso, obviamente, analisando as duas equipes, verificando opiniões da mídia dos Estados Unidos, etc., para a gente chegar num consenso. Entretanto, eu gostaria de trazer aqui mais uma polêmica, vamos falar dessa maneira, que foi a premiação do MVP da Conferência Leste. Nessa série do Knicks contra o Pacers, o MVP foi o Pascal Siakam. Isso gerou um pouco de controvérsia, vamos dizer assim, no público, na mídia e etc. Esse daqui é o vídeo na hora que o MVP ele foi ser selecionado. Aqui tá o Tyrese Haliburton. E como o vídeo é muito curtinho, já vou até dar aqui algumas breves visões para vocês conseguirem prestar mais atenção a alguns detalhes. Se você for verificar o Tyrese Haliburton, ele, na hora que o prêmio está sendo anunciado, ele já tá meio que comemorando ali. E aí a gente já vai até trazer algumas questões de números para demonstrar o porquê que ele já estava comemorando acerca disso, tá?
And that MVP is Pascal Siakam. Pascal Siakam foi eleito o MVP das finais do leste, cara. And that MVP Olha aqui, ó. is Pascal Siakam. Tanto que ele já tava vindo pra frente acreditando que iria ser chamado, pra ser bem honesto. Claro, pode ser que não, que fala assim, não, mano, eu só tava ali chegando mais pra frente pra verificar quem ia ser nomeado ou coisa do tipo. Mas pelo que dá a entender, ele acreditava que iria ser eleito MVP. Na minha opinião, ele deveria ter sido eleito MVP. E aqui a gente já vai trazer aqui até alguns números pra corroborar com isso, tá bom? And Aí, ó. that MVP Aí, ó. is Pascal Siakam. Pascal Siakam eleito o MVP, cara. E aí o porquê que gera um pouco de polêmica isso daqui? E aí, a própria página da NBA Communications, ela publicou, né, os votos da Conferência Leste, né, que foi o seguinte, ó, Steve Auchner, da NBA.com, votou no Tyrese Haliburton, o Tim Bontemps, da ESPN.com, votou no Pascal Siakam, Jamal Collier, da ESPN, votou no Tyrese Haliburton, o Dustin Dopirak, do Indianapolis Star, votou no Pascal. Katie George, da ESPN Radio, votou no Pascal. Fred Katz, do The Athletic, votou no Pascal. Red Miller, da TNT, votou no Tyrese. Steve Popper, do Newsday, votou no Pascal. E o Joe Vardum, do The Athletic, votou no Tyrese. Então, o Pascal teve 1, 2, 3, 4, 5 votos contra 1, 2, 3, 4 votos do Tyrese Haliburton. E aí a polêmica ela é meio que fundamentada, vamos falar dessa maneira. Na minha visão, o Tyrese deveria ter vencido pela seguinte situação. Ó. Na própria página do StatMuse, que é uma página, né, um site que tem uma questão assim de ter estatísticas de várias ligas lá dos Estados Unidos, levantou qual foi a produtividade do Tyrese Haliburton nessa final de conferência. Ele foi o segundo jogador nos Pacers que mais pontuou, o jogador que mais pegou rebotes, o jogador que mais deu assistências, o jogador que mais roubou bolas, o jogador que teve na somatória de roubadas de bola e blocos, que é uma estatística deles lá, foi o primeiro também, e o primeiro converter o maior número de cestas de três. E ainda assim, ele não foi o MVP dessa final. Então vamos verificar aqui algumas estatísticas que o Pascal Siakam na equipe do Indiana Pacers realmente foi o líder. Bem, em conversão de cestas, o field goals made, né, o número de cestas que ele consegue converter por partida, realmente ele liderou a equipe, com 9,2 cestas por partida. Em tentativas, ele também foi o líder da equipe, com 17,5, mas isso daqui em tentativas, ok, não muda tanta coisa. Em lances livres, ele também foi o líder nessa estatística, 4,8 lances livres feitos por jogo. Rebotes ofensivos foi o que mais pegou rebotes, 1,3. Em pontos, ele foi o cestinha, não só da equipe, mas da série toda, com 24,8 pontos de média por jogo. Realmente isso daqui é uma estatística que realmente ele foi intocável nesse aspecto. E o plus-minus dele também foi o melhor, com 6 de plus-minus na série. Entretanto, cara, né, se você for analisar todas as outras estatísticas, que na minha opinião elas são um pouco mais decisivas numa partida, vamos falar dessa maneira, claro que tem a sua ajuda, claro que toda estatística que você é líder positivo, vamos falar dessa maneira, ela obviamente ajuda a sua equipe, etc. Entretanto, você ter o cara que liderou a equipe em rebotes, liderou a equipe em assistências, liderou a equipe em roubadas de bola, liderou a equipe em cestas de 3 convertidas, foi o segundo que mais pontuou no Indiana Pacers, ainda assim não ter ganho, gera obviamente uma certa polêmica. Cara, pelo que dá a entender, de vez em quando a NBA gosta de meter um louco. Claro, o Pascal Siakam realmente jogou muita bola? Mano, realmente jogou muita bola e foi decisivo, ajudou e muito a equipe do Indiana Pacers na minha visão. Sem o Pascal Siakam ia ser uma série bem diferente. Entretanto, o Tyrese Haliburton, na minha visão, ele foi muito mais decisivo, cara. Sem contar que um ponto específico foi aquela bola no jogo 1, que ele mata no estouro do cronômetro e leva o jogo pro overtime, sem contar isso também. Então assim, claro, o MVP das finais já foi concedido, eu só gostaria de levantar aqui que teve essa polêmica, tá tendo esse debate.
Na minha visão, não querendo obviamente desmerecer o trabalho do Pascal Siakam, que foi extremamente importante, mas o Tyrese Haliburton merecia mais, por tudo que a gente trouxe aqui. O Pascal teve algumas estatísticas onde ele lidera realmente, entretanto, eu acho que o Tyrese merecia mais do que ele nesse momento. Bem, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, tamo junto e até a próxima.